Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu mostro o passo a passo completo para você não errar mais o trançado da palhinha indiana. Então vem comigo. A primeira coisa que precisamos fazer é definir a nossa base. Como base, eu estou utilizando essa moldura. Vocês podem fazer o mesmo, ir numa marcenaria, pedir para confeccionar uma moldura. Pode ser numa madeira mais barata, como é o caso dessa. Enfim, vocês podem chegar lá e pedir por uma moldura de pinus tratado. É importante que essa moldura não seja muito espessa. Ah, meus amores, um outro detalhe. Muitos empalhadores já fazem o processo de empalhar no próprio móvel. Então, já faz os buraquinhos no móvel, né? Pode ser uma cadeira, uma mesa de centro, pode ser um sofá. Eles já fazem os buraquinhos e, em vez de pregarem a palha depois, eles já empalham no próprio móvel. Então, o próprio móvel já é a base. Não é o meu caso, porque eu quero utilizar para artesanato, né? Então, eu tô fazendo aqui na moldura. A primeira coisa que nós vamos fazer é marcar os pontinhos em que vamos fazer os furos. Lembrando que a gente precisa de um espaço de 1,5 cm entre um buraquinho e outro. Esse buraquinho deve estar bem centralizado. Então, para isso, eu estou utilizando uma régua, vou fazer a marcação com um lápis para depois vir com a furadeira. Ah, meus amores, tenham muita atenção, porque é justamente esse detalhe que vai definir o grau de acabamento da nossa palhinha. Então, realmente tem que ter 1,5 cm de distância, mas é um processo super simples. É muito facinho fazer essa marcação. Ah, meus amores, essa marcação tem que ser feita na moldura inteira, nos 4 lados. Chegou a hora de furar. E aí eu vou dar uma sugestão para vocês. Se vocês não têm furadeira em casa, vocês podem pedir emprestada ou vocês podem, já na própria marcenaria, pedir a moldura com esses buraquinhos. Essa moldura, meus amores, vocês vão poder reutilizar para fazer várias vezes. Então, eu acho que é um bom investimento e vai sair muito baratinho, assim, não costuma ser cara, não. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need. Como vocês viram, meus amores, é um processo super simples. E, por fim, nós temos aqui a nossa base toda furadinha para a gente começar o trançado. E para empalhar, vocês têm duas opções. Podem usar a palhinha natural ou podem fazer como eu e comprar a palhinha sintética. Vocês vão encontrar para comprar com o nome de fio de palhinha indiana. Então, é um fio de polietileno. Ah, meus amores, e esse fio tem várias tonalidades. Tem uma mais clarinha, tem uma um pouco mais escura. Eu, particularmente, gostei muito desse aqui. E nós vamos contar aí quantos buraquinhos tem, para que a gente consiga saber quanto de fio a gente vai utilizar. Então, aqui, meus amores, eu contei 30 buraquinhos. Tem dois modos da gente fazer isso. A gente pode retirar a quantidade total que vai utilizar, ou a gente pode fracionar. Por que eu não recomendo, numa moldura grande, como é o caso da minha, a gente utilizar o fio todo, né? A quantidade toda de fio. Porque vai dar muito trabalho para puxar, né? Cada buraquinho a gente vai ter que puxar uma infinidade de fio. Então, eu decidi fracionar e dividir aí em 3 partes. Então, eu vou tirar a quantidade necessária para 10 buraquinhos, né? Então, vai ser 1/3 da quantidade necessária. Ah, beleza. E como é que eu faço para ver qual a quantidade de fio necessária?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é medir aí de um lado a outro quanto de fio vai. E aí, a gente vai dar voltas. Se eu quero 10 buraquinhos, eu quero preencher 10 buraquinhos, são 10 voltas dessa aqui. E é só medir desse modo como eu mostro aí no vídeo. Ah, meus amores, e tem um outro detalhe. Como a gente vai utilizar um fio duplo, né? A gente vai utilizar 2 pontinhas do fio, não são 10 voltas, caso a gente queira preencher 10 buraquinhos, são 20 voltas. Então, depois de contabilizar essas 20 voltas, nós vamos começar a empalhar. Então, a gente vai cortar aí, né? Porque tem que ser o dobro. A gente tá utilizando um fio duplo, né? São 2 pontinhas do fio. Meus amores, depois de passar o fio duplo, nós vamos amarrar essas 2 pontinhas. A gente precisa dar um nó cego para que não corra o risco do fio sair. Aí, se vocês colocarem, derem um nó e perceberem que corre o risco de passar pelo buraquinho, porque vai depender muito do tamanho do buraquinho que vocês fizeram. Aí, vocês podem reforçar esse nó, fazer um nó maior, bem grosso, para que não corra o risco de soltar. Nessa etapa inicial, o nó precisa estar bem fixo para que a palhinha não se desfaça. Aí, meus amores, nós vamos passar esse fio duplo no buraco correspondente ao lado oposto, né? Então, são os buracos paralelos, aquele que fica em frente ao outro. Ah, meus amores, algo muito importante é vocês se certificarem de que o fio não tá torto, de que não tá embolado, porque nessa etapa aqui costuma embolar. Então, vocês precisam revisar o fio inteiro antes de colocar ele dentro do buraquinho oposto. No começo pode parecer um pouquinho complexo, mas a verdade é que é bem facinho, é um processo super tranquilo. Ah, meus amores, e é importante também a gente enfiar um palito para fixar a palhinha quando a gente estiver dando o segundo ponto. Eu estou utilizando um palito de churrasco. Quando o empalhador vai colocar o palito, geralmente ele mesmo que faz o palito, ele chama esse palito de torno e costuma ser um pouquinho mais grosso, mas como esse buraquinho é fino, um palito de churrasco super serviu. Aí, meus amores, nós vamos passar a palhinha ali do lado, não se preocupem, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco detalhadamente quando eu for fazer esse lado de cá. Olha só, meus amores, muita atenção aqui. Então, uma dica super importante, eu vou reforçar isso, porque é importante mesmo. Nunca deixem a palhinha torta, estiquem, verifiquem se tá uma do lado da outra, uma paralela à outra. Não pode ficar nenhum tipo de dobrinha, nenhum tipo de curva. Verificou que a palhinha tá toda certa, nós vamos unir aí as 2 pontas e passar no buraco ao lado. Eu vou mostrar bem de pertinho, para vocês se certificarem de como fazer esse ponto. Olha só, o buraco aí ao lado, sempre de baixo para cima. Aí, meus amores, nós vamos puxar esse fio e aí a gente vai pro outro lado e vice-versa, né? Tudo que a gente fizer aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito do outro lado. E vai passando e vai dando essas voltinhas até finalizar aí a tela. É importante ir desembolando aqui a palhinha, porque o pontinho do lado tem que estar bem retinho, assim como essa parte da frente. Aí, meus amores, a gente vai migrando o palito de lugar, porque é ele que vai manter a nossa palhinha esticada até a gente dar o próximo ponto. Aí, a gente vai esticar. Eu quero mostrar pra vocês como fica aqui, ó, do lado oposto. Não precisa virar, tá, meus amores? Até porque se for um móvel pesado, vocês não vão ter como colocar de cabeça para baixo e ficar virando, né? Mas para mostrar para vocês mesmo como fica o ponto aqui do lado oposto. Aí, meus amores, eu vou fazer aqui uma vez só para vocês terem uma noção. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Meus amores, agora eu vou virar a base, porque eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor essa nova etapa. Eu fiz esse mesmo ponto, esse mesmo procedimento aí em vários buraquinhos. E agora nós vamos precisar fazer uma emenda. Por que que eu não faço emenda? Porque eu acho que é mais fácil dar um nó. Então, eu vou dar nós, né? Mas vocês podem emendar também o fio no outro. Meus amores, como vocês podem perceber, já tem 1/3 todo trançado, né? Com esse primeiro ponto, que o empalhador chama de guia. Então, a gente tem aí 10 buraquinhos preenchidos, né? Foi a quantidade que a gente cortou o fio, né? A gente cortou para essa quantidade.
E se vocês forem utilizar uma base menor, vocês conseguem tranquilamente trabalhar com fio inteiro. Mas aqui iria muito fio, então seria muito trabalhoso. Por que eu não recomendo utilizar uma base menor? A menos que vocês saibam especificamente o que vocês vão fazer. Mas se for para trabalhar com artesanato, uma base menor, claro, você vai terminar muito mais rapidamente. Só que não vai resultar em muita palhinha, né? Vocês só vão conseguir uma quantidade bem pequena de palhinha. E às vezes a gente quer fazer uma bandeja, né? Decorar algo maior. E com um pedaço muito pequeno de palhinha, vocês não vão conseguir. Então, eu tô fazendo novamente, né, aquele processo inicial de dar o nó. E eu vou passar cá pro outro lado e finalizar essa base com esse ponto. Esse é o primeiro ponto e esse primeiro ponto tem o fio duplo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o segundo ponto. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Então, meus amores, nessa etapa aqui, acabou o fio, o que eu fiz? Fiz novamente aquela etapa de dar o nó e utilizar mais um terço do fio, e o resultado foi esse daqui. Então, nossa primeira etapa tem que ser finalizada dessa forma, né? Com todos os pontinhos aí, em todos os buraquinhos. A gente vai agora pro último buraquinho. Ai, deu emoção, né, gente? Quando a gente termina uma etapa. E aí, agora a gente vai dar um nó. Vocês podem deixar essa ponta mais solta, né? Ou vocês podem já agora dar um nó. Eu acho melhor dar um nó logo, né? A gente coloca o palito aí pra fixar e já dá o nó. Meus amores, o segundo ponto também é um ponto duplo. Então, vamos lembrar de tirar aí o dobro da quantidade de voltas que a gente quer fazer. Aí, eu tô passando, né, o fio agora na vertical, né? Então, se a gente fez na horizontal, agora a gente vai fazer na vertical, para formar meio que uma cruzinha. Aí, nós vamos dar aí um nó, e aí vocês podem escolher, né? Se vocês querem cortar o fio e dar o nó, ou se vocês querem dar o nó nessa voltinha, né? Sem cortar o fio, mantendo o fio único. A gente tem que fixar bem o nó, assim como na primeira etapa. Meus amores, eu confesso para vocês que essa próxima etapa, talvez, observando, pareça mais complicada, mas é muito, muito simples. Na verdade, a gente precisa de muita atenção para não errar o ponto. Daqui para frente fica um pouquinho mais complexo, mas eu ainda achei bem simples. Na hora que a gente tá fazendo, parece que a gente meio que intuitivamente já tem uma noção do que fazer. Então, meus amores, eu peguei a primeira cordinha, a cordinha da esquerda, e fui passando uma por dentro e uma por baixo. Eu alterei aqui o filtro do vídeo, né? Editei para ficar mais fácil de vocês visualizarem, mas não se preocupem que eu vou mostrar bem de pertinho como fazer esse ponto. Então, é assim, um por baixo e um por cima, um por baixo e um por cima. A gente vai alternando até chegar do outro lado. Não é complicado não, tá, meus amores? Eu vou deixar aqui ao lado para vocês verem como é. Depois que a gente tiver conseguido passar todo o fio, sempre alternando um por baixo, um por cima, com muita atenção, a gente pode verificar, né, se a gente passou tudo certinho. Aí, a gente vai passar todo o fio pro outro lado. A gente vai deixar ele esticadinho e a gente vai pro próximo fio. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque essa cordinha do lado, ela tem que estar sempre ao contrário dessa primeira, né? Na verdade, a cordinha que tá do lado tem que estar sempre ao contrário da outra. Então, aí a gente vai puxando. Tudo que a gente colocou em cima, agora a gente vai passar por baixo.
E o que a gente colocou por baixo, a gente vai passar por cima. É super simples mesmo. Requer atenção, mas é um processo simples. E aí, meus amores, é importante também que a gente vá verificando, né? A gente vai passando, quando conseguir fazer uma quantidade, a gente verifica para ver se tá ao contrário, né? Para que na hora que a gente puxe o fio, já esteja tudo certinho. E aí, meus amores, nós vamos puxar o fio todo. Nós vamos alinhar. É natural, né, que o fio embole, então a gente vai desembolar cuidadosamente, não pode ficar embolado. E também vocês vão perceber que tá mais abertinho, né? O ideal seria que tivesse bem juntinho ali, mas nem sempre fica, geralmente fica mais aberto, mas à medida que a gente vai fazendo, vai ganhando forma. Meus amores, eu confesso para vocês que nessa etapa aqui eu não vi tanta necessidade assim de usar o palito. Parece que o fio já fica mais fixo mesmo, é difícil ele ficar frouxo. Mas se vocês quiserem, podem utilizar o palito. E agora, meus amores, nós vamos fazer o mesmo procedimento, né? O mesmo ponto anterior na parte de trás, que é passar ali do lado. A gente vai colocar os 2 fios no buraco ao lado. Aí, meus amores, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Lembrando que tem que estar sempre diferente dessa palhinha que tá do lado. Deixa eu mostrar para vocês aqui no canto. Percebam, meus amores, que aquilo que a gente colocou por cima, o fio que tá do lado tem que ficar embaixo. Então, tudo que foi por cima do lado fica por baixo, tudo que foi por baixo fica por cima. Aí, a gente vai colocando o fio dessa forma. Meus amores, percebam que esse daqui tá diferente desse daqui, que por sua vez é igual ao de cá. Então, é como se a gente estivesse fazendo duplas iguais. E aí, é só dar continuidade. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the... Meus amores, acabou aqui a linha, eu vou dar um nó e a gente vai colocar a quantidade de linha para fazer a metade. Como aqui são 15 buraquinhos, né, eu tenho que pegar o dobro. Eu tenho que pegar a quantidade necessária para 30 buraquinhos, porque esse ponto que a gente tá fazendo também é um ponto duplo. E aí, meus amores, nós vamos começar do outro lado, porque a gente vai das extremidades para o centro, né, para que o traçado se una no centro. Aí eu vou mostrar para vocês bem de pertinho. Então, o primeiro ponto a gente fez na horizontal. Esse segundo ponto, que é esse de passar por cima e por baixo, a gente fez na vertical. E depois que a gente finalizar esse daqui, os próximos 2 pontos são nas diagonais. Agora, meus amores, eu vou mostrar para vocês bem de pertinho como que a gente vai fazer aqui na outra extremidade. Prestem bastante atenção. Percebam que a linha que tá uma ao lado da outra é diferente, mas as duplas de fio são iguais. Então, percebam que essa da esquerda é sempre igual àquela que tá saindo do buraquinho da esquerda. Então, tá vendo? Essa daqui, a linha da esquerda que tá saindo do buraquinho, a gente tem que fazer igual a ela. E aí, agora a gente vai começar o trançado se baseando ali na linha
da esquerda. E a linha da esquerda, ela começa saindo por cima, né? Percebam que ela começa saindo por cima do fio. Então, a gente vai começar da mesma forma aqui, prestar atenção, né, na linha do buraquinho que a gente vai pegar, porque ela vai sair também por cima. E isso acontece com todas. Como vocês estão percebendo aí, meus amores, às vezes afasta um pouquinho, mas é super natural. Aí, meus amores, a gente vai fazer agora o último fio, né? Chegamos no centro. Então, ó, a linha da esquerda, ela passa por cima do primeiro fio e por baixo do segundo, e assim sucessivamente, né? Cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo. E aí, é só ter atenção mesmo. Então, meus amores, é só dar um nó e aí a gente finaliza o segundo ponto, né? Que é o quarto fio. E eu achei que ficou bem legal o resultado, não se preocupem, parece que tá um pouco desencontrado, né? Parece que não tá muito proporcional, que tem um buraquinho maior do que o outro, mas essa próxima etapa, que é na diagonal, já vai deixar bem com carinha de palha indiana e as coisas já vão começar a se alinhar. Então, eu já passei aí um fio na diagonal. Esse ponto, a gente vai passar da direita para a esquerda. E o empalhador chama, no vídeo em que eu aprendi a fazer, de tecer, né? Então, esse é o ponto do tecido. Ele começa da direita para a esquerda, é a quinta das 6 linhas, né? E a gente precisa passar por cima da horizontal e por baixo da vertical. Aí, a gente vai começar agora esse trançado. Então, lembrem-se disso. Da direita para a esquerda, por cima da horizontal e por baixo da vertical. Pegando sempre, meus amores, os pares de fio. Então, não pode passar por baixo de uma linha só, não. Tem que passar por baixo das duas linhas, ou por cima das duas linhas também, né? Agora, a gente vai trabalhar com pares. Então, percebam aqui, ó, que a gente passou para a esquerda e a gente passou por baixo de 2 fios, né? Desse par de fios aí. E a gente vai fazer isso até finalizar a diagonal. Precisa de atenção. E aqui agora eu vou dar uma dica valiosa para vocês. Esse foi um ponto que no começo eu tive muita dificuldade para fazer, não para entender o processo, né? Eu entendi por cima da horizontal, por baixo da vertical, mas para executar, porque eu não sei se vocês estão percebendo, parece que tem uma tendência a embolar. E aí, meus amores, daqui a pouco eu vou ensinar um macete para a gente evitar esse problema. Por hora, eu quero que vocês se concentrem nisso, para vocês não esquecerem. A gente vai passar por cima da horizontal, por baixo da vertical. Uma dica que o empalhador deu no vídeo, eu vou até deixar o link do vídeo em que eu aprendi aqui, foi de dobrar a pontinha para que passe com a maior facilidade. Olha só, meus amores, o quinto ponto já foi feito na tela inteira. E agora eu vou mostrar para vocês o sexto ponto, que é a mesma coisa desse, só que ao contrário, né? Então, a mesma coisa do quinto ponto, só que ao contrário. Vai ser da esquerda para a direita e, em vez de ser por cima da horizontal e por baixo da vertical, vai ser por baixo da horizontal e por cima da vertical. Mas calma, que eu sei que assim de longe, falando rápido, é difícil da gente pegar. Então, eu vou explicar direitinho, bem de perto, para vocês entenderem. E vou dar o macete para não embolar. Então, assim, esse macete eu não vi em nenhum lugar, né? Não sei se a pessoa que ensinou no vídeo que eu assisti citou, não lembro dele ter citado, mas de qualquer forma, eu vou deixar o link dele aqui, porque foi nesse vídeo que eu aprendi e eu achei muito bom. Ele é um ótimo empalhador. E me fez valorizar ainda mais essa arte da palha indiana. Ele explica muitíssimo bem, então vou deixar o link do vídeo dele aqui. E vou passar também esse macete que eu acabei desenvolvendo aí na medida em que eu fui tecendo a palhinha. Ó, então agora a gente tá da esquerda para a direita. E o macete vale para o ponto anterior também.
Percebam que a gente passou por baixo da horizontal e agora a gente vai passar por cima da vertical. E qual é o macete que impede que embole? A gente vai colocar, enquanto a gente estiver fazendo o trançado, a gente vai colocar... Eu sou destra, né? Então, eu tô usando a mão direita para trançar. Então, eu vou colocar a mão esquerda por baixo. E se você é canhoto, fazer o contrário, né? Colocar aquela mão que não é a mão de habilidade por baixo. Tá vendo que embola quando a gente tá passando? É natural. Então, a gente pode desembolar quando tiver mais fácil de desembolar, né? Mas aí vai um tempinho a mais. Então, pra gente ganhar agilidade, eu acabei percebendo que esse macete ajuda. Então, prestem bastante atenção. A gente tá usando, né, a mão direita aqui, né? A mão de habilidade para passar. E a gente vai colocar a outra mão por baixo e vai segurar o fio, pressionando para cima, né? Ó, pra cá, eu vou fazer agora para vocês verem. Então, aí é a gente desembolando, né? Não é a melhor técnica, mas se não tiver jeito, tem que desembolar. Então, ó pra cá, meus amores, percebam que quando eu tô fazendo esse ponto de passar por cima da vertical e por baixo da horizontal, eu tô com a mão embaixo e eu tô segurando o fio. Quando começa a embolar, ó, eu posso vir e desembolar se tiver fácil, ou eu posso pressionar bastante o dedo contra a tela, porque aí meio que vai desembolando naturalmente essa força que eu tô fazendo. Então, eu acho que esse foi o macete que mais me ajudou a conseguir executar esse ponto com precisão e agilidade, né? Para ele ficar retinho. Então, essa dica vale tanto para o quinto ponto quanto para o sexto ponto, que é basicamente o mesmo ponto, né? Só que um é ao contrário do outro. Então, percebam que a mão que tá embaixo, quando eu puxo, eu pressiono, né? Uso o dedo indicador da mão que tá embaixo para pressionar essa tela, né, esse fio contra a tela. Então, eu pressiono, tá vendo que o fio passa ali por baixo? Aí, eu pressiono, posso desembolar e pressionar ali bastante o fio, né, contra a tela. Isso evita que embole. Então, eu tô usando aí o dedo indicador, né, a mão de baixo, para evitar que embole. Percebam como funciona. Essa técnica, desenvolver essa técnica me ajudou demais, porque esse foi o ponto que mais pegou pra mim, assim. Foi o mais difícil de executar. Eu tava embolando demais, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir terminar isso hoje. Aí, é isso, meus amores, basicamente é isso, vocês vão fazendo, né? Então, lembrem-se sempre, o quinto ponto que a gente fez anteriormente, da direita para a esquerda, por cima da horizontal e por baixo da vertical. Esse sexto e último ponto, finalmente, agora estamos finalizando, é ao contrário. A gente vai fazer da esquerda para a direita e é por baixo da horizontal e por cima da vertical. E aí, meus amores, é treinar mesmo, é pegar bastante fio, bastante tela e fazer, porque é isso que vai fazer com que vocês ganhem mais habilidade. Meus amores, agora nós vamos bater um papinho sobre a história da palhinha indiana e a minha história com a palhinha indiana. Eu quero até saber de vocês nos comentários se vocês têm alguma memória afetiva, né? Algo da infância que remeta à palhinha indiana. Então, vamos lá. Eu era completamente ignorante em relação a essa arte, eu não sabia nada. Na minha cabeça, a palhinha indiana, ela era feita, né, esse trançado todo era feito de uma forma industrial. Então, tinha uma máquina que ia lá e pegava o fio e trançava. E aí, eu fui descobrir que esse é um trabalho artesanal. Descobrindo que era um trabalho artesanal, feito manualmente, eu fui pesquisar um pouquinho da história. Segundo o site, inclusive, eu vou deixar até o link aqui embaixo, tem registros de móveis com esse trançado desde 1000 anos antes de Cristo, então a arte milenar. Claro que naquela época era feito com um fio de palha natural, né? Não era esse fio aqui que é um fio artificial. Por falar em fio, tá aí a origem do nome. A palhinha indiana, ao contrário do que muitos pensam, não tem o seu trançado originário na Índia. O que é originário da Índia é o tipo de planta cuja palha era usada para fazer o trançado. E aí, esse trançado ficou muito comum na Ásia, foi para a Europa alguns séculos atrás,
Lá ele se popularizou e quando chegou no Brasil se popularizou ainda mais. Por quê? A elite brasileira, né, que havia vindo da Europa, de Portugal mais especificamente, ela optou pela palhinha indiana em detrimento de outros tipos de móveis, de estofados. Por quê? Como aqui o clima é quente e eles não estavam acostumados com tanto calor, esse vazado da palhinha, esses buraquinhos, permitiam que o ar circulasse. E, claro, né, esses móveis nessa época não eram acessíveis para a população em geral, só para quem realmente tinha grana, porque eles vinham da Europa. E aí, numa história um pouco mais recente, né, nas décadas de 50 e 60, a palha indiana voltou com tudo e a população comum em geral passou a ter acesso. E isso me faz lembrar que aí vem a minha história pessoal com a palhinha indiana. Na casa dos meus avós tinham cadeiras de palhinha indiana, né? Então essa é a minha primeira memória da palhinha. Por isso que tem um valor afetivo tão grande para mim. E eu estou muito encantada com essa arte. Aprender esse trançado, pesquisar, me fez refletir em muitas coisas, principalmente no quão desvalorizado é o trabalho artesanal no Brasil. A gente precisa valorizar mesmo, né? Não existe artesanato caro, gente. Um trabalho que é feito à mão é uma arte, é algo único. Então a gente não pode colocar preço no trabalho dos outros. Tô muito, muito encantada com esse vídeo, né, desse senhor. Ele explica muito bem, então eu vou deixar o link aqui nos comentários. E o nome do canal é Milas Importação. O nome do senhor, que é o empalhador profissional, eu não sei ao certo. Só sei que ele tem uma ótima dicção, ensina muito bem e foi muito generoso, né, de compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, eu vou deixar o link aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a história da palhinha. Espero que vocês tenham conseguido aprender o trançado. Tenham paciência, não é fácil. Às vezes o fio embola, a gente se desespera, mas eu que não sou nenhuma expert, né? Na verdade, era iniciante, assim como vocês, aprendi a fazer. E eu gostei muito do resultado, vou usar muito por aqui no canal. Então se inscrevam para vocês verem um dia que eu vou usar a palhinha indiana. Tenho certeza que eu vou usar muito e eu tô muito, 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 muito feliz com o resultado. E com o fato de que eu aprendi uma arte milenar, né, gente? Eu tô encantada, encantada e completamente apaixonada pelo trançado da palhinha indiana. Eu tô muito feliz mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e me sigam nas outras redes sociais. Beijão!